Estamos agora no segundo tópico da nossa lição e vamos começar a estudar alguns detalhes que são apresentados nos livros de Daniel e Apocalipse, livros que foram enfatizados no primeiro tópico como de grande importância, os seus assuntos de grande importância para nós que vivemos nesse tempo. E vamos então entender o porquê. Nesse segundo tópico, o título é O Carneiro e o Bode. Pergunta A. O que o carneiro simboliza e como essa profecia se cumpriu? O carneiro simboliza a Medo-Pérsia e ela se cumpriu, está registrado na Bíblia, no capítulo 5 do profeta Daniel, né? Que é a fatídica festa que fez o rei com seus convidados, pegando ali os utensílios do templo, que eram, né, utensílios sagrados do templo, lá quando Nabucodonosor invadiu, né, Israel ali, destruindo, né, Jerusalém, enfim, invadiu ali toda a terra dos judeus e aí trouxe os utensílios sagrados. E agora o rei Beltesazar fez ali um banquete e utilizou-se desses utensílios. Então, naquela noite, Dario dominou o acesso à Babilônia e tomou o reinado de Babilônia, assim sendo a Medo-Pérsia alçando agora ao império dominante, né, do mundo conhecido na época. Exato. Então, nós percebemos um cumprimento exato, né? Apesar que a profecia aqui ela está bem próxima ainda, Sim, né? sim. Não temos exatamente, pelo menos eu não tenho aqui anotado, né, exatamente o ano que a profecia foi dada, mas em 538 a.C. essa profecia se cumpriu, né? Sim. E o reino ali da Medo-Pérsia, ela se estendeu, conforme diz o verso de Esther 1:1, por uma extensão extremamente grande, né? Mesmo hoje, com os recursos aí da comunicação, ou mesmo dos meios de transporte, ainda é uma distância grande você sair da África, onde está ali a Etiópia mencionado. E lá na Turquia, é longe. Cruza todo o Oriente Médio, passando ali pela região, inclusive envolvendo Israel, hoje Iraque, Sim. Irã, tocando o território da Turquia, Síria, passando por Afeganistão, Paquistão e Índia. É um território muito grande. Muito grande. Mas isso tudo administrado pelo rei dos Medos e Persas. Lúcio, e assim, só um outro detalhe, não só grande quanto populoso, até hoje, né? Sim, é uma Estamos região falando aí de uma populosa. região extremamente populosa, extremamente densa em relação à população, né? Muita população ali. Exatamente. E governado, né, por esse rei. Sim. Então a profecia se cumpriu. Pergunta B. O que o grande bode, que também agora aparece na sequência deste relato profético, o que ele simboliza e como a cena descrita se cumpriu? Será que se cumpriu com exatidão? Existem caracteres, existem detalhes ali que realmente são identificados na história? É interessante, assim, eu gosto da parte profética exatamente por essa precisão, né? Os detalhes, quem estuda e presta atenção nos detalhes, percebe que a precisão chama muita atenção. Então, o bode simboliza a Grécia, a sucessão dos reinos. Então, primeiro foi lá a Babilônia, daí depois veio a Medo-Pérsia e agora, na sucessão, nós temos a Grécia. E a cena que Daniel viu foi o bode, que nem tocava no chão, acertar o carneiro. E quando nós vamos estudar aí como foi essa sucessão, nós percebemos que Alexandre o Grande, né, o principal rei do Império Grego, e o qual simbolizava o chifre que esse bode tinha, né, no meio dos olhos, ele tinha algumas características. Era de uma dominância ampla e muito estrategista e também velocidade. Então, como o bode lá, como diz a história, que o bode nem tocava no chão, está falando exatamente dessa velocidade que tinha Alexandre. E outra coisa, ele bateu no carneiro de uma forma que o carneiro não conseguiu mais se reerguer. Ou seja, estrategista, extremamente estratégico. E dominância, porque ele foi lá, dominou o carneiro e dominou todo o ambiente que o carneiro tinha,
A história até fala de três, rapidamente aqui, Lúzer, de três batalhas. A batalha na Sicília, a batalha do Rio Grânio, que é uma batalha que chama atenção, onde as tropas de Dario estavam de um lado e de Alexandre do outro, e as tropas de Alexandre atravessaram o rio sendo atacadas. Tamanha era a ganância, tamanha era a ferocidade da tropa e ainda batalharam, venceram. E a batalha final, que eles... como é o nome? A Batalha de Arbelas, lembrei agora, que é a mais famosa, que simbolizou aí a troca, né, do comando da Medopérsia para a Grécia, que simbolizada aqui pelo bode, que está nessa cena. Aí depois o texto continua descrevendo que o bode peludo, né, que era o rei da Grécia, ele morreu, né, o bode então nasce ali, cai aquele chifre grande, ele morre, então Alexandre morre no auge, né, e nascem agora 4 chifres, diz lá na cena. E o que nós vemos na sucessão é exatamente isso. Quando morreu Alexandre, apesar de algum tempo ali ainda tentaram, Alexandre tinha, se não me engano, 2 ou 3 filhos, tentaram continuar com o reinado, mas todos, no final, foram todos assassinados. Acabou-se com a dinastia de Alexandre. E os seus 4 generais, né? O famoso, eu anotei até para me lembrar, o Cassandro, Ptolomeu, o Lisímaco e o Seleuco. Esses foram os 4 generais que continuaram simbolizando aí exatamente na profecia, né? Quando o bode acerta o carneiro, o seu chifre notável se quebra e nasce 4 no seu lugar. Exatamente a história conta a sucessão dessa forma, o Império de Alexandre sendo dividido pelos 4 generais. Interessante que houve uma divisão mesmo, né? Porque não foi uma junção desses 4 generais para manter uma unidade do reino e territorial. Não. Eles fatiaram o mundo em 4 partes e, a princípio... Depois eles começaram até tentando avançar pelo território do outro, né? Especialmente Sim. ali pela Terra Santa, né? Pelo Oriente, a região do Oriente. Enfim, então podemos perceber que a profecia ela se cumpriu exatamente. Os símbolos manifestados ali no bode e nos chifres foram precisos, né? Sim. No seu cumprimento histórico. Agora, Alexandre é uma pessoa, uma personalidade da história, né? Que Sim. muitos olham, admiram a história. Até hoje o retrata como um grande herói. E não apenas a história não traz apenas ele, mas existem muitos outros heróis que são admiráveis, né? As coisas que fizeram no passado, para o bem ou para o mal, né? Sim. Nem sempre a admiração vem por conta de serem pessoas boas, né? Mas, enfim. Agora, embora a Bíblia relate com precisão infalível a história dos impérios mundiais, que palavras de Cristo devemos ter em mente? Então, você levantou um ponto bem importante, né? Alexandre até hoje é uma personalidade e, assim, até também pelo modo como ele fazia. Hoje hoje não tem mais, mas até hoje ainda tem uma força, o helenismo, ou o Império Grego, nessa questão... O pensamento grego. O pensamento grego, obrigado. Tanto que na nossa língua, e várias outras línguas, mas a nossa bastante, tem muita influência, apesar da nossa língua de origem, ela ter o latim, mas tem muita influência grega na nossa língua, assim como tem no latim de outras línguas, mas... O que chama a atenção, até hoje, isso ter uma influência muito forte, né? Muitos anos depois. E isso pode levar o cristão, vamos colocar assim agora, que daí estamos falando das palavras Sim. de Cristo, pode levar o cristão a se deslumbrar de uma maneira... exagerada? Fora do normal, né? Do comum ali, para pelo menos aprender. E aí o cristão começar agora a utilizar-se disso, né? Olha, tá vendo? Alexandre fez isso, foi aquilo. Não só Alexandre, como você falou, né? De outras personalidades aí que surgiram e que de vez em quando surge uma ou outra aí, né? A gente costuma dizer assim, algumas modas. Hoje nós temos, por exemplo, vou sair um pouquinho aqui, falar de uma moda, por exemplo, que é o coach. Hoje o coach está em moda. Então é culto coach,
pregação coach, evangelho coach, Bíblia coach. Não a Bíblia escrito Bíblia coach, eu até acho que talvez não tenha, não sei. Mas o modo de interpretar, o modo de reescrever, eu diria até assim, a interpretação da Bíblia. Então, as palavras de Cristo, eu entendo que a gente olha, então conheça, né? Você precisa conhecer a história, precisa estudar, conheça, mas lembre-se que o meu reino, diz Jesus, não é de pecado, não é deste mundo, não é dessa natureza ou desse molde, né? Então, tomar bastante cuidado com isso e sim estudar os grandes homens da Bíblia, né? Estudar de maneira mais profunda os grandes homens da Bíblia. A nota até cita ali Paulo, Martim Lutero, e aí cita outros nomes ali, né? Mas eu entendo que a vida dos apóstolos, a própria vida de Jesus, são matérias aí que nós temos estudo... Conteúdo para muito tempo, né? Conteúdo para muito tempo e conteúdo relevante, de valor e que vai manter a ideia do que nós pregamos como cristianismo, como cristão. E aí diz eu entendo que são essas as palavras de Cristo, essa chamada de atenção aí, né? Exato, muito bem. Então, ao invés de nos deslumbrarmos com as coisas desse mundo, vamos dedicar tempo para refletir, né, sobre aqueles que realmente marcaram a história com seus testemunhos, com suas vidas, em favor do Evangelho, né? Isso. Como mencionado, os apóstolos, enfim, esses grandes homens missionários que, inclusive, a nota faz menção também. Então, nesse segundo tópico, aprendemos sobre uma primeira parte aqui da apresentação profética registrada em Daniel capítulo 8, onde dois animais, representando dois reinos, nos são apresentados, né? O carneiro e o bode. Vamos dar continuidade à interpretação daquilo que está registrado em Daniel capítulo 8, agora considerando um outro elemento que surge ainda dentro desse contexto ali dos animais e mais nitidamente no segundo animal mencionado e os chifres que começam a surgir, né? Tinha um que é quebrado, daí surgem 4 e daí a partir desse